Code é o atual grande vilão de Boruto no momento, sendo um personagem que divide opiniões por ter sofrido derrotas humilhantes até mesmo quando retirou seus limitadores, afirmando que não perderia para mais ninguém. E após fugir ao final do capítulo 7.1 do mangá, muitos se perguntam qual será o próximo passo do Code e como ele vai conseguir se tornar mais poderoso para conseguir enfrentar todos em Konoha. E se eu te dissesse que a resposta para o caminho que o Code provavelmente vai seguir daqui pra frente estava debaixo do nosso nariz esse tempo todo? No vídeo de hoje é exatamente sobre isso que vamos comentar. Mas, indo direto para o assunto do vídeo, primeiramente, precisamos tentar entender as razões por trás de todos os movimentos do Code até o momento, para aí sim saber o que ele fará de agora em diante. E eu peço um voto de confiança a você para ficar até o final do vídeo, pois eu te garanto que essa teoria aqui é uma das que mais se aproximam do que provavelmente pode acontecer. E eu digo isso não porque ela não pode estar errada. Ela pode, claro que pode, já logo quando sair o próximo capítulo, mas se a gente pegar tudo que rondou o personagem até aqui, realmente esse é um dos caminhos que mais faria sentido, porém, o autor pode optar por qualquer outro rumo. Há um ano atrás eu fiz um vídeo teorizando sobre o que eu achava que aconteceria nos próximos capítulos do mangá, e muita coisa eu acabei acertando lá naquela época da batalha na floresta contra o Code, mas, sem enrolação, o Code basicamente é um personagem que era completamente aleatório. Ele era o personagem mais misterioso da cara, e não sabíamos praticamente nada dele. Após a derrota do Ishiki, nos foi mostrado um pouco mais sobre suas motivações, onde foi deixado evidente que ele era um devoto do clã Otsutsuki e do Ishiki, sendo então passado a ele a tarefa de dar continuidade à missão do Ishiki. E calma que já vamos voltar nesse momento, porque é uma parte crucial do vídeo. Continuando, após ter os nomes das pessoas envolvidas na derrota do Ishiki, aquele que era o seu deus, o Code começa uma busca pela Eida, onde no fundo o que ele queria mesmo de verdade era ter proveito das suas habilidades para conseguir retirar os seus limitadores, bem como ter mais informações sobre o amado para recuperar o seu poder total e se vingar daqueles que derrotaram o Ishiki, antes de cultivar a árvore divina. Porém, as coisas começaram a sair de uma maneira que ele não esperava, como por exemplo, o irmão da Eida, o Daemon, que foi incluído no time e possuía uma habilidade extremamente roubada, podendo refletir os ataques dos seus inimigos. A coisa continuou, o Code teve seu momento encontrando o Kawaki graças à habilidade da Eida, que o avisou, e aí tudo foi acontecendo até que ele conseguiu chegar frente a frente com o amado, o levando para a base e enfim retirando seus limitadores. Porém, o Code, mesmo recuperando todo o seu poder, acabou sendo derrotado de forma humilhante pelo Daemon já no outro capítulo. E aí você deve estar se perguntando o que tem tudo isso, já que basicamente é um resumão da trajetória do Code até agora. E o que acontece é o seguinte, o Code, na sua cabeça, pensou que apenas o seu poder total, sem os limitadores, poderia ser o suficiente para ele conseguir se vingar e plantar a árvore divina, fazer as duas coisas. Porém, ele não contava que alguém como o Daemon seria introduzido ali e com a habilidade do fascínio da Eida, pois lembrem-se que o Code, quando encontra a cápsula da Eida, ele diz que ela era aquela que sabia de tudo o que acontecia no mundo, mostrando que ele tinha um conhecimento raso da habilidade do Sharingan dela, onde depois lhe é explicado detalhadamente como funcionava. O ponto é que, de fato, mesmo se o Code quisesse apenas plantar a árvore divina e ignorar a vingança, seguindo o que o Ishiki confiou a ele, ainda assim, ele realmente precisaria retirar os seus limitadores, já que na sua forma normal, dificilmente ele conseguiria pôr as mãos no Boruto ou no Kawaki, até porque ele não contaria com a Eida caso ele não fosse atrás dela para retirar os seus limitadores. O fato é que se o Code seguisse apenas o que o Ishiki confiou a ele, que era dar início ao processo para cultivar a árvore divina, usando a Eida apenas para conseguir uma oportunidade de pôr as mãos no Kawaki ou no Boruto, algo que acabou acontecendo lá na floresta, ele poderia simplesmente pegar o Kawaki naquela situação onde ele ainda não tinha ativado o Karma e o Code espancou ele, levando até a dimensão onde o Jubi estava, por meio das suas marcas de garra, e pronto, ele iria sacrificar o Kawaki, a Eida
Eida nem o Daemon poderia impedir, pois mesmo a Eida ameaçando o Code para não fazer nada com o Kawaki, se ele quisesse pegar o garoto ali naquela situação e atravessar em uma das suas marcas de garra indo para a dimensão do Júbi, ninguém mais conseguiria chegar até lá, pois a única forma atualmente é por meio das marcas do Code, e mesmo que o Boruto tentasse chegar até lá usando o Karma, já seria tarde demais, pois o Kawaki já estava muito machucado e o Code só teria o trabalho de jogá-lo pro Júbi como comida e fim de papo. Isso daqui é só um exemplo, pois todo lance envolvendo o Code é que ele acabou se deixando levar pelo ódio e ao invés de simplesmente agir na espreita para cultivar logo a árvore divina, sem tentar retirar os limitadores de fato para se vingar e depois plantar a árvore, ele conseguiria concluir o seu plano e como consequência todo o planeta teria o seu fim, se vingando de qualquer maneira, pois como eu disse, lembrem-se que o Ishiki em nenhum momento pede para o Code se vingar, ele diz apenas para ele dar sequência e continuidade ao seu plano, à sua missão, porém, ele foi ingênuo, achando que o seu poder total seria o suficiente para se vingar e aí sim dar sequência à missão, mas a real é que se ele tivesse sido mais inteligente, ele conseguiria usar as habilidades da Eida para em algum momento pôr as mãos no Kawaki, como ele teve essa oportunidade, e no Boruto, já que mesmo aquela situação na floresta não surgisse, caso ela não surgisse, uma hora ou outra o Boruto ou o Kawaki iriam acabar saindo em uma missão no futuro. Isso iria demorar por conta que Konoha estava ligado no Code, mas se ele tivesse paciência e não desse as caras por muito tempo, uma hora, mesmo que demorasse, Konoha ia desencanar e seguir a vida. Só que isso nem foi necessário, pois a oportunidade saiu graças ao Kawaki. E agora que a gente já viu qual foi o erro do Code, qual caminho ele irá tomar agora e como ele poderia se vingar, como ele diz que vai fazer, ou até mesmo fazer o que deveria ser o seu principal foco, plantar, cultivar a árvore divina. Bom, a resposta está no próprio mangá. O Code diz a Eida que quando se tornasse um Otsutsuki, a sua habilidade de fascínio não funcionaria mais nele. Além disso, o próprio Code não tem a menor chance atualmente contra o Daemon. Logo, o Code no momento não pode enfrentar esses dois, e pela prévia do capítulo 7.2 do mangá, a Eida e o Daemon vão pra Konoha, algo que já tinha ficado claro no final do capítulo 71. Ou seja, independente se o Code quisesse vingar ou tentar cultivar a árvore divina, ele não conseguiria, já que no momento ele não pode ir até Konoha se vingar da galera lá, e nem colocar as mãos no Boruto e no Kawaki, para usar eles de sacrifício ao Júbi, pois o Daemon e a Eida estarão lá. Logo, o Code não pode mais fazer nada, melhor, ele não conseguiria. Porém, se a gente se perguntar qual seria o fator-chave para o Code conseguir lidar com o fascínio da Eida e até mesmo superar o Daemon, qual seria? Se tornar um Otsutsuki, óbvio. É a única forma dele ser imune ao fascínio, ele mesmo diz isso a Eida, além do mais, é a única maneira dele conseguir se tornar mais poderoso para enfrentar o Daemon. Então, agora já sabemos que o personagem precisa se tornar um Otsutsuki, e isso é absolutamente crucial para os seus planos. E temos no momento dois pontos que sustentam isso: o fato do próprio personagem ter confirmado a Eida que iria se tornar um, e além disso, é a única forma dele superar o fascínio e o Daemon, que o humilhou, consequentemente podendo se vingar ou conseguir pegar o Boruto ou o Kawaki para usar de sacrifício. Então, já tendo ficado evidente que esse deverá ser o próximo passo do Code, sendo o único caminho para o personagem atingir seus objetivos, como ele poderia conseguir isso? Bom, ele mesmo diz ao final do capítulo 71 que vai cultivar a árvore divina e obter o fruto de chakra, se tornando ao final do processo um novo Otsutsuki, o que é bem óbvio, só que é só assim que ele poderia se tornar um Otsutsuki nas suas condições atuais. Mas temos um problema aqui. Como o Code vai plantar a árvore divina e obter o fruto de chakra, se para isso ele precisa do Boruto e do Kawaki para usar de sacrifício, já que principalmente agora com a Eida e o Daemon em Konoha, ele não tem a menor chance. A única alternativa viável seria ele procurar um outro planeta, e calma, eu vou explicar porque eu sei que parece viagem. No momento, como já estabelecemos, é impossível pro Code pôr as mãos no Boruto e no Kawaki, mas ele precisa se tornar um Otsutsuki, ou seja, a Terra é impossível para ele nesse momento, e a única saída viável seria um outro planeta. E tendo isso em mente, o próprio Ishiki, lá na conversa do capítulo 55 do mangá, diz pro Code continuar se desenvolvendo, indo de planeta em planeta para evoluir, mas o Ishiki achava que ele iria começar primeiro pela Terra, algo que o Code não conseguiu por conta dos seus erros infantis, e agora a Terra, por enquanto, é um caminho inviável para se tornar um Otsutsuki, sobrando então outros planetas, algo que o Ishiki sugere, tá no mangá.
e que no momento é a única maneira do Code, evoluir, que consequentemente é a única forma dele poder atingir os seus objetivos e lidar com a Ada, o Daemon e capturar o Boruto e o Kawaki e se vingar do Kawaki. E o que sustenta tudo isso é o próprio personagem dizendo que cultivará a árvore divina para obter o fruto, porém ele vai acabar percebendo, se já não sabe, que a Terra no momento é impossível, e além desse ponto, o próprio Ishiki já tinha dito o caminho para ele lá no capítulo 55, sendo o processo que o Ishiki já tinha recomendado. A diferença é que o Code só vai mudar a ordem do seu plano. Um outro detalhe bem curioso também, que prova que o Code já sabe que vai precisar procurar um outro local para evoluir, é quando ele diz para Ada que quando se tornasse um Otsutsuki, ele veria se realmente a ama ou se quer matá-la. Porém, mesmo se ele fosse ingênuo o suficiente para achar que realmente poderia obter o fruto de chakra no momento, na Terra, após levar uma surra do Daemon, essa frase não faria o menor sentido, já que se ele cultivasse a árvore divina e comesse o fruto e virasse um Otsutsuki, todos na Terra morreriam, assim como a Ada, não dando para ele ver coisa alguma se a ama ou quer matá-la, pois ela já estaria morta, entendem? Então meio que provavelmente o Code já se ligou que vai precisar de uma rota alternativa para evoluir. Vejam que tudo meio que faz sentido. Mas se vocês querem outro argumento que sustente essa teoria de que o Code provavelmente vai para outro planeta ou planetas, é o time skip. Como o Code não pode agir no momento e precisa ficar mais poderoso, se tornando um Otsutsuki, o único caminho seria fora da Terra, o que também seria uma justificativa mais que adequada para o Code sumir por um tempo, o tempo do time skip, já que como ele precisa evoluir, esse caminho cairia como uma luva. E mano, com o Code obtendo o fruto de chakra em outros planetas, o céu é o limite, já que ao consumir um fruto, ele já se tornará muito mais poderoso. Se for mais de um fruto em diferentes planetas, ele vai evoluir ainda mais. E aí, pós-time skip, o Code seria um novo Otsutsuki da obra. Com um novo design, novos poderes, ele pode despertar um novo doujutsu ou novos doujutsus, até porque os frutos de chakra contêm toda a informação genética de um planeta. Logo, quanto mais frutos ele consumir, mais a possibilidade dele despertar algo único, como o doujutsu do Ishiki, por exemplo. Que viagem é essa, véi? Dessa forma, ele poderia sim se tornar o vilão mais poderoso da obra. Porém, não pensem que eu me esqueci de um ponto muito importante aqui, que eu admito sendo um fator que joga um pouco contra, bastante contra essa teoria, mas não completamente. Assim, o Code, mesmo que já esteja claro que ele precisa ir para outros planetas, se tornando assim um Otsutsuki, iria precisar de um Otsutsuki para usar de sacrifício, e pensando nisso, por que não o Toneri, que no anime sabemos que está congelado, e o Code poderia usá-lo como sacrifício ao Juubi em algum outro planeta. Toneri é um personagem da antiga geração. Mostrar um combate entre ele e o Code, com o Code o vencendo e o usando de sacrifício, seria uma ótima demonstração de força do personagem, meio que o redimindo um pouco, que até agora só foi humilhado. Mesmo não sendo um Otsutsuki puro, o Toneri ainda assim possui a linhagem do clã em suas veias, fora que o próprio Ishiki diz ao Code que o Kawaki poderia ser um sacrifício e ele na época era 80% Otsutsuki. Eu sei que tem muita diferença do Kawaki, que é um receptáculo genuíno de um Otsutsuki, pro Toneri, que não é um Otsutsuki puro, mas o Toneri ainda assim é um, mesmo que não seja totalmente puro. Ele é da linhagem ali do Hamura, que foi o filho da Kaguya. Fora que o Amado explica que dependendo da qualidade do sacrifício, o fruto de chakra pode ser ainda melhor, e o Code fala ao Boruto que queria que o garoto se desenvolvesse mais para ser um sacrifício de primeira linha. Logo, esse pode ser o motivo para o Code preferir se tornar um Otsutsuki fora da Terra, pois a Terra é um planeta diferente de todos os outros, como já foi estabelecido, e o Code pode querer usar um sacrifício de primeira linha como o Boruto para conseguir o melhor fruto de chakra no melhor planeta, já apresentado até então para tal finalidade. Dessa forma, o Code se tornando um novo Otsutsuki em outro planeta, usando o Toneri, que é o Otsutsuki mas não totalmente puro, daria o fruto de chakra a ele, que poderia consumir, e ao se tornar um, ele não precisaria mais de outras pessoas para sacrifício, pois sendo um novo Otsutsuki, ele teria o karma. Dessa forma, ele pode ir para outros planetas, marcando algum indivíduo, como o próprio clã faz, plantar a árvore, se sacrificar e renascer na pessoa marcada anteriormente e consumir o fruto, repetindo esse processo incontáveis vezes, como o Ishiki o aconselha. O fato da Terra ser um planeta especial
real faz com que o Koji só queira o fruto dela com o melhor sacrifício. Fora que, como comentei antes, o Koji quer se vingar primeiro de todos, incluindo o Kawaki, para depois plantar a árvore, pois se ele plantasse antes, a terra seria consumida e todos morreriam, acabando com a chance da vingança do Koji, que quer se vingar bem devagar ali para ter o gostinho da vingança. O fato da Ida ter dito que qualquer movimento suspeito dele ela o mataria, pois possui seringa e pode acompanhar os seus passos, também pesa nessa possível decisão do Koji preferir ir a outros planetas. Dessa forma, o personagem voltaria ainda mais poderoso após o time skip, como um Otsutsuki completo e muito poderoso, tendo, quem sabe, matado um personagem como Toneri, que ainda não apareceu no mangá, mas pode aparecer e, quem sabe, ter uma última luta contra o Koji. Seria muito interessante isso, ainda mais se o Koji, antes de derrotá-lo, quem sabe, usá-lo de sacrifício, fosse buscar informações com ele, com o Toneri, quem sabe, revelando do Jogon do Boruto, e esse sendo o motivo do Koji temer esse olho, provavelmente fazendo aquela cicatriz do Boruto, tentando eliminar o Jogon. Mano, as coisas até que fazem sentido. Mesmo o Toneri não sendo um Otsutsuki puro, ele ainda é um, e o máximo que provavelmente rolaria, pelo fato dele ter sido usado como sacrifício ao Yubi, é um fruto de menor qualidade, mas suficiente pro Koji evoluir. Fora que quando o Ishiki morreu e passou a sua missão pro Koji, logo depois o Koji já aparece com um plano totalmente inusitado. A gente não sabia no início onde ele estava indo, lá naquele país da neve, e do nada uma nova personagem aparece. Então, quem sabe o próximo passo dele também não seja uma parada inusitada, com ele indo até o Toneri, e aí o Toneri aparecendo no mangá pela primeira vez. Pessoalmente, essa parte do Toneri faz bastante sentido pra mim, pois sempre achei que a aparição dele no anime não foi gratuita. Ele tem bastante potencial para agregar ao mangá com informações importantes e sendo o sacrifício inicial do Koji em busca de se tornar um Otsutsuki fora da Terra, que no momento é a sua única opção, a não ser que eles insiram alguma coisa, até porque a Kaguya tá selada, então meio que só sobra o Toneri. Mas, e aí galera, o que vocês acham? Vocês acham que o Toneri vai dar as caras no mangá? Vocês acham que o Koji vai para outros planetas? Deixem aí nos comentários a sua opinião. E lembrando, mano, isso aqui é só uma teoria, beleza? Pode nem acontecer isso que eu tô falando no vídeo, é uma teoria. Na data que esse vídeo tá sendo lançado, falta um pouco aí pro lançamento do capítulo 72 do mangá. E de repente, nesse capítulo, essa teoria já vai por água abaixo, dependendo se o Koji aparecer e dos seus próximos passos. Então, é uma teoria no fim das contas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem deixar aí um like, me ajudar muito, se inscrever no canal também e ativar o sininho aí das notificações. É isso, valeu pra quem assistiu o vídeo todo, fui!